Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Feliz ano novo para vocês. Espero que vocês estejam bem aí durante essa pandemia, se cuidando. Agora vamos retornar às nossas aulas, né, de geografia física. Agora que a gente está já na reta final e chegando ao Enem. Então, vamos dar continuidade. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a questão ambiental, que ela é muito importante, muito ligada à geografia, principalmente à área de geografia física. Hoje a gente vai tentar abordar, fazer uma mistura, né, das duas frentes, justamente porque, né, não tem como dissociar, né, uma frente da outra. Elas acontecem, né? A gente utiliza-se das duas, né, para fazer as análises e tudo mais. Então a gente acaba dando uma misturada. É claro que eu vou tentar dar um foco maior para a questão dos conceitos em si da geografia e não tanto para a questão política, mas né, elas acabam se encontrando de alguma forma. Então, pensar, né, na questão ambiental, a gente precisa entender a questão ambiental junto com o surgimento do pensamento ecologista, né? O que é esse ecologismo, né? Então, a gente vai ter, principalmente né, no século XX, né, nos anos de 1900 para frente, a gente vai ter um desenvolvimento muito maior né, das áreas que vão estar relacionado aos estudos da ecologia, né? Então, a gente precisa conseguir separar, né, o que é a ecologia, né? Os estudos da ecologia, a gente os estudos que a gente vê né, nas matérias da escola e tudo mais, até do próprio cursinho, que são essas disciplinas, né, no caso da biologia, geografia, até dos próprios movimentos sociais, que se debruçam sobre as temáticas da ecologia. Em algumas das aulas passadas a gente viu um pouco sobre ecologia, alguns conceitos, né? É, então é fundamental. Por quê? Porque os estudos da ecologia elas vão servir como um embasamento para os ecologistas, né? Ou o chamado ecologismo, que são os movimentos, né? Muitos direcionados para a política e movimentos ideológicos que vão pegar esses estudos sobre ecologia e vão se basear neles como pautas políticas, né? Então esses posicionamentos políticos, esses posicionamentos ideológicos, né? Sobre ideias de concepção de sociedade, como que a gente vai fazer a manutenção do meio e como a gente vai conseguir chegar a essa preservação e a manutenção desse meio. Então, esses movimentos políticos, né, esses ecologistas, eles vão se basear né, nesses estudos e eles vão ter esse desenvolvimento e tomar uma proporção muito maior né, nas discussões, principalmente no âmbito internacional. A gente vai ver que os ecologistas tiveram muita força a partir do momento em que eles tiveram espaço né, na discussão de âmbito internacional. Então, isso acontece principalmente no século XX e principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, é muito importante a gente entender essa relação, que os estudos da ecologia, ela é uma coisa, né? Apesar que estão ligados, mas a ecologia, ela tem uns estudos fundamentados, né? Dentro das ciências naturais, né? Nas ciências ambientais, e o ecologismo ou o pensamento ecologista ele é muito mais voltado para uma questão política e uma questão ideológica, apesar de utilizar a ecologia como embasamento, né, dos seus discursos, das suas pautas, enfim. O que é importante da gente chegar, né, sobre essa discussão e como a geografia vai tentar abordar. Então, pensar justamente como que a sociedade ela se construiu, né, naquele caminho em que a gente vê dentro do âmbito econômico, né, no caso do sistema capitalista, tanto no âmbito político também, né, os desenvolvimentos de novas teorias políticas que vão também embasar esse sistema capitalista, produtivista, enfim, essa relação dessa produção dessa sociedade, como essa sociedade ela se produz, ela se transforma e como que ela, né,
como ela se relaciona com o surgimento desse pensamento sobre a relação à preservação, né? Porque a gente vê uns conflitos acontecendo, né, entre os ecologistas e economistas e pensadores políticos, que existe um grande conflito, né, entre a relação produtiva da nossa sociedade, tanto numa questão fundamental de produção, quanto numa questão de lucro, e também a questão da preservação, né? Quanto mais você aumenta a sua produção na sociedade, né? Empresas e transnacionais, multinacionais, ou até mesmo empresas de pequeno porte, quando você aumenta a sua produção, você vai ter aí um consumo muito maior de combustíveis, um consumo muito maior de matéria-prima, e isso, né? Esses produtos que é utilizado, né, na fabricação e na produção, eles são oriundos, né, dos chamados recursos naturais. Então, se você gasta mais, obviamente você vai ter uma dificuldade muito maior em relação à preservação. Então, é dado aí esse conflito, esse choque entre as duas coisas, né? Então, para a gente começar a pensar, né, num olhar geográfico sobre, né, o que os problemas dessas questões ambientais e tudo mais, a gente precisa entender o principal conceito, né, que vai fundamentar o que a gente entende, né, como o meio, né? Esse meio é, que a geografia ela vai olhar para esse meio, né, e tentar analisar suas transformações ao longo do processo histórico, né, e esse conceito ele foi muito fundamentado e muito bem prescrito, né, e explicado pelo professor Milton Santos, né, professor Milton Santos, ele que é o grande pensador do conceito do meio técnico-científico informacional. E é muito importante a gente entender, né, como que é o desenrolar desse conceito, porque além de cair nas provas, né, esse conceito é um dos conceitos chaves que fundamentam e baseiam o pensamento da geografia atualmente, né? Então, apesar do meio técnico-científico informacional, né, não compreender toda a explicação de espaço que o professor Milton Santos dá, é muito importante a gente entender como que ele chega a esse conceito do meio técnico-científico informacional. O conceito de espaço, apesar desses conceitos surgirem, né, ao mesmo tempo no mesmo livro dele, um livro chamado A Natureza do Espaço, o meio técnico-científico informacional é outra coisa, tem relação com o conceito de espaço, mas é outra coisa. Então, a gente vai ficar pautado aqui apenas no meio técnico-científico informacional, para a gente entender essa linha de pensamento até a gente chegar à conclusão da aula, tá? Então, essa charge aqui que eu apresento para vocês é uma charge que ela é muito comum cair em provas, em vestibulares. Eu já vi bastante provas com essa charge. E essa charge ela ajuda a gente a entender muito o que é o conceito, né, do meio técnico-científico informacional. Então, o meio técnico, o meio científico e o meio informacional, eles são coisas que eles acontecem de maneiras diferentes, né? Qual que é a preocupação, a grande preocupação do professor Milton Santos em desenvolver esse conceito? É entender como que o ser humano ele consegue interagir com o meio em que ele vive, né? Então, as transformações do espaço, elas se dão de acordo com a manutenção da sociedade. Então, a sociedade ela se desenvolve durante o período da história e esse desenvolvimento da sociedade vai fazer com que ela transforme o meio em que ela vive, né? E ao mesmo tempo, né, o meio em que ela vive também, né, exerce influência sobre a sociedade. Mas na perspectiva do professor Milton Santos, a grande questão é como que o desenvolver da sociedade, né, principalmente pós-revolução industrial, que é quando a gente começa a transformar um meio com maior proporção em relação à grandeza mesmo, em maior proporção em relação a essa grandeza, e como que a gente transforma, né, o meio em detrimento à sociedade. Então, para a gente entender um pouco, eu trouxe aqui essas duas imagenzinhas, que a primeira imagem ali é um primata, né? Ele está pegando um osso de um esqueleto ali, de um animal que está ali, né? E ele usa como um porrete
esse osso é uma cena de um filme chamado 2001, A Odisseia no Espaço. É um filme bastante famoso do diretor Kubrick. Mas mostra, né? Eu usei essa imagem porque ela traduz bastante, né? Não só essa imagem, mas o filme também. O filme, se vocês tiverem curiosidade de assistir, o filme também é bastante interessante, porque ele vai mostrar justamente esse antagonismo entre o desenvolvimento, o ultradesenvolvimento tecnológico e a relação com a origem do homem, enfim. Mas por que eu trouxe essa imagem? É porque é justamente nessa imagem que a gente consegue entender, né, o que começa, né, o movimento da técnica e o movimento do trabalho. Porque ali esse primata ele está usando uma ferramenta, né? Então, a utilização da ferramenta, não só, né? Aqui eu coloquei uma questão que é uma questão bem primitiva, mas o uso da ferramenta, né? O desenvolvimento dessas técnicas para fazer com que a natureza, para fazer com que consiga se trabalhar na natureza em relação ao subsídio próprio, né, começa-se o desenvolvimento técnico. A preocupação do professor Milton Santos não era necessariamente, né, entender como que essas técnicas, né, primitivas elas se deram, né? A grande preocupação com o professor Milton Nascimento, como eu havia Milton Nascimento, não, desculpa, Milton Santos, como eu havia dito, né, o professor Milton Santos ele vai se preocupar com a transformação da sociedade pós-revolução industrial. Então, esse desenvolvimento técnico, né, ele começa, né, já nessa era primitiva, mas não transforma, né, não tem um poder de transformação do meio comparável com a transformação do meio pós-revolução industrial, com o surgimento das máquinas, enfim, né? Mas é só para a gente entender que a ideia do trabalho e a ideia da técnica, ela está desenvolvida com a capacidade, né, do homem de transformar a natureza em relação ao, ao seu próprio subsídio, né, a sua subsistência. E a outra imagem mostra, né, todo o desenvolvimento até chegar no último homenzinho ali, todo o desenvolvimento em relação ao trabalho, né? Então, essa ideia, né, do trabalho, ela é bastante fundamental. Então, essa imagem, né, é a imagem do trabalho na sociedade feudal. Então, a sociedade feudal, ela ainda não tinha desenvolvido essas técnicas, né? Essas técnicas não eram mais primitivas, igual na imagem do filme, né? Do Odisseia no Espaço. Mas essas técnicas ela ainda eram primitivas, porque ela ainda dependia, né, da força humana, ela ainda dependia da força animal. E né, aqui está a imagem, né, representando o trabalho, né, dentro do processo da produção da agricultura. Então, o professor Milton Santos ele vai chegar ele vai chegar e vai dizer o seguinte: o meio ele só conseguiu ter uma transformação brusca, uma transformação que foi realmente uma divisão na história a partir da Revolução Industrial. Por que a partir da Revolução Industrial? Porque os limites produtivos já não eram mais limitados pela força do trabalho humano. O que desenvolvia, o que configurava, né, o trabalho, né, a produção numa sociedade industrial? É justamente a velocidade da produção das máquinas, né? Então, essas máquinas, elas já não dependiam mais da força do trabalho humano, e ela dependia agora, né, de todo um sistema de produção de combustíveis, né? Esses combustíveis no começo eram os vapores, depois essas máquinas se desenvolveram e começaram a adotar outros tipos de combustíveis, como a própria energia elétrica ou o petróleo também, que são duas fontes de energia que são utilizadas até hoje. E isso fez com que o meio ele se transformasse. Então, quando o professor Milton Santos ele fala sobre o meio técnico, ele vai dizer: o meio técnico está colocado a partir daqui, a partir da manutenção do homem em relação ao espaço, né? E quando o professor Milton Santos ele vai começar a desenvolver a ideia do meio técnico, ele vai dizer que o meio científico ele vai acontecer também, né, nesse momento aqui.
o que que significa, né, esse meio científico, né? Esse meio científico para o professor Milton Santos é justamente quando a ciência ela vai começar a desenvolver essas técnicas que estão acontecendo na Revolução Industrial para frente. Então, o meio científico ele vai desenvolver essas técnicas e fazer com que essas técnicas cada vez mais se tornem mais produtivas e cada vez mais transformem mais o meio da sociedade. Então, a sociedade ela vai se desenvolver de acordo com o desenvolvimento industrial, tá? Então, essas imagens que eu trouxe aqui são imagens para dar uma referência. Na primeira imagem tem ali uma família, né, trabalhando provavelmente uma sapataria, mas todo um trabalho manual, né? E na segunda foto é uma linha de montagem ali, parece que são algumas rodas, né? E tem o pessoal trabalhando na esteira. E a imagem de baixo aqui é o filme dos tempos modernos, né? Do Charlie Chaplin. Esse filme também é bastante famoso, se vocês tiverem curiosidade de assistir, ele trata realmente como que acontece, né? Essa linha de montagem, essa linha de produção dentro de uma fábrica. Então, o professor Milton Santos ele vai dizer, né, o seguinte, ele vai falar, o meio técnico, né, ele desenvolve através da técnica. O meio científico, ele começa a se desenrolar a partir da Revolução Industrial, quando, né, a ciência ela vai tomar as devidas proporções e começar a desenvolver todas essas técnicas que surgiram a partir desse momento, tá? Então, qual foi, né, a grande sacada do professor Milton Santos? Ele vai dizer que a indústria ela vai começar a tomar proporções tão grandes, né, o seu desenvolvimento técnico e científico vai se tornar tão grande que a gente vai começar a transformar o espaço, né, de uma forma mais brusca, né, o meio de uma forma mais brusca. De que forma ele está dizendo, né, sobre essas transformações? Ele vai dizer não só a questão, né, da própria construção das cidades ou da construção de ruas, avenidas, rodovias, mas ele também vai tomar referência em relação à questão produtiva, né? Então, a questão dessa foto aqui, que é um polo de mineração, né? Então, esse polo de mineração, ele é esse buraco, né, de mineração, ele é uma transformação muito brusca, né? Esse buraco é gigante, né? Então, isso vai fazer com que o meio se transforme, né, para conseguir suprir essa demanda industrial. Então, não só a questão da mineração, né, que é uma questão de extração, né, de um recurso natural, mas também, por exemplo, essa foto aqui é uma foto de uma parte da canalização, né, da transposição do Rio São Francisco, que também, né, é uma capacidade do homem de conseguir transformar o meio, principalmente o meio natural, né? Esse meio natural, ele vai fazer uma canalização nesse rio e conseguir transportar a água desse rio para outro ponto que não seja o seu curso natural. Então, a preocupação do professor Milton Santos é conseguir entender essas transformações do meio, né? Então, o homem e o desenvolvimento da sua capacidade de transformar o meio, né, em detrimento do seu sistema, né? É muito importante que o professor Milton Santos ele consegue sempre vincular as questões das transformações do meio e do espaço junto com o sistema econômico e o sistema político, porque são coisas que eles vão se encontrar, como eu havia dito no começo da aula. Então essas coisas elas se encontram, uma coisa subsidia a outra, né? Então essas transformações do meio elas vão acontecer não mais, né, numa questão de sobrevivência igual na primeira imagem lá que eu mostrei o homem primitivo, mas também numa questão produtiva em relação ao sistema econômico, produtivo em relação ao lucro, produtivo em relação às questões políticas também. Então isso é muito importante da gente estar sempre atento, né? E também a questão dos meios de transporte, que também é muito importante, porque os meios de transportes eles vão acabar fazendo com que a gente mude, né, a nossa concepção, a nossa relação com o meio. De que forma isso acontece? Né? Um exemplo bastante para ficar bastante evidente assim, né?
Pegando o exemplo das navegações no início do século XX, né? Se eu pensar, por exemplo, na questão das imigrações, você vindo da Europa até a América do Sul de navio, você levava meses, né, de transporte até chegar à América do Sul. Quando esses meios de transporte eles acabam se desenvolvendo e se tornando mais rápidos e mais eficientes, né? E isso, em conjunto com a mudança dos seus combustíveis, por exemplo, a nossa relação com o meio ela se transforma também, né? A gente entender que para chegar de um lugar ao outro, parece que se levar menos tempo, parece que o lugar é mais próximo, né? Então, todas essas ideias também fazem parte, né, da construção desses meios de transporte. Além da questão do transporte humano, né, como eu citei esse exemplo, existe também a questão do transporte material, do transporte da produção. Então, esse transporte desse escoamento produtivo também ele faz parte, né, dessa cadeia, desse sistema econômico, que também ele muda, né, durante o tempo, né? Quando a gente vai pegar lá o desenvolvimento da primeira revolução industrial, a gente não vai ter essa dinâmica de transporte de produtos, por exemplo. No caso, existe né, pós Segunda Guerra Mundial, né? Ali nos anos, no final dos anos de 1940 e nos anos de 1950. Então, essas transformações, o professor Milton Santos ele vai falar para a gente ficar muito atento, porque essas transformações vai fazer com que a gente transforme o meio também. Construção de portos, construção de estradas, construção de aeroportos também fazem parte de toda essa dinâmica da transformação do meio. E aqui, né, essa imagem é a imagem de uma base de extração de petróleo, né, que é o combustível fundamental, né, nos dias atuais aí para não só a questão produtiva, mas a questão dos transportes também, que o petróleo também ele consegue, né, modificar o seu meio e dessa forma é, acaba fazendo com que o meio, né, haja em detrimento a toda essa questão produtiva. Eu tô explicando de uma maneira bastante simplificada, que é para a gente não perder muito tempo, né, nessa aula e nesse conceito, né, para a gente passar e conseguir chegar até a questão as questões ambientais, né. E, consequentemente, né, com o aumento da produção, você tem um aumento do consumo, e com o aumento do consumo, você tem um aumento também na questão residual, que é na questão do lixo, que também faz parte de um problema, de uma questão ambiental. Então, essas duas fotos é só para a gente ter uma ideia, né, não só das transformações da sociedade, das transformações do meio, mas também suas consequências, né? E por último, o meio informacional, que é quando o professor Milton Santos ele vai dizer a questão do meio técnico científico e informacional, ele não é só uma questão produtiva e industrial, né? Chegou um determinado momento, principalmente com a globalização, que as informações elas vão tomar proporções de poder dentro da sociedade, né? Divulgação de informações, divulgação de notícias, não só isso, né? Mas a questão da tecnologia, do acesso à informação, vão fazer com que essa ideia da questão de poder, da questão produtiva também se transforme, né? Então, por que ele fala que é o meio informacional que a gente vive atualmente? Que é justamente porque a sociedade ela se desenvolveu junto com o sistema capitalista até que chegou no ponto da divulgação da informação. Nós estamos vivendo na era da informação e a sociedade ela vai, né, cada vez mais transformar o seu meio para conseguir suprir, né, essa demanda e essa demanda dessa transformação da sociedade. E isso vice-versa, né? Tanto existe a demanda quanto também a demanda ela faz com que o meio se transforme. Então essa charge aqui, ela é a charge que ela vai mostrar, né? Ela vai esclarecer de uma maneira visual o que o professor Milton Santos ele estava querendo explicar, né? Desde o começo ali no seu meio natural, né? Aonde que não tinha a influência do homem, até começar a surgir um trem aqui no segundo quadrinho, no terceiro quadrinho já a moradia das casas, os postes de energia, até chegar no último quadrinho aqui,
que a gente vai ver a cidade, né, já com as suas redes já bem estruturadas e vários carros, né, e várias lojas, comércio e tudo mais. Então, essa charge aqui, ela representa bastante a transformação do meio, né, que se inicia no meio natural, aí vai até o meio técnico, depois o meio científico, né, com o desenvolvimento das indústrias, da produção em larga escala e tudo mais, até chegar ao meio informacional, que é o momento atual em que a gente vive, tá? Então, a gente entendendo essa ideia do professor Milton Santos, a gente começa a tentar também entender as questões ambientais de acordo com a perspectiva da geografia. Por quê? Porque a grande preocupação, né, do pensamento da ecologia é a manutenção do meio, né? Então, esse meio que a gente vive não é só o meio urbano, né? No caso, existe também o meio considerado natural ou meio rural, né? Algumas pessoas não concordam com chamar o meio natural porque já tem influência do homem sobre aquele determinado lugar, mas existe, né, toda uma ideia em relação à preservação desse meio e como a manutenção dessa preservação ela é importante, né, para a gente. Então, não ficar repetindo tanto assim as ideias, mas todo mundo sabe que existe todo um pensamento da ecologia, né, que vai basear o nosso pensamento sobre a questão da preservação. Por que preservar é importante? Né? Pelos recursos naturais, pela manutenção da vida, enfim, diversos discursos permeiam sobre isso. Então, para a gente entender um pouco, né, essas correntes do ecologismo, eu trouxe a ideia desse economista espanhol chamado Juan Martínez Alier. Ele é um economista que ficou bastante famoso porque ele, ele tem muitas teorias em relação ao ecologismo, né? E quando ele vai explicar um pouco sobre as correntes do ecologismo, a gente se encontra, né, na teoria dele, essas três principais correntes que ele vai determinar. A primeira é o culto ao silvestre, né? Ele coloca esse culto ao silvestre como se fosse uma ideia muito antiga, né? Que vem lá da antiguidade clássica e permeia toda a sociedade até os dias atuais, que é o entendimento das áreas naturais, né? Das áreas de não natureza, nas áreas florestadas, como áreas de culto a ela, né? Então, o homem entende que interferir nessas áreas, né? A interferência do homem nessas áreas é algo que é extremamente prejudicial para a manutenção dessa natureza. Então, esse culto ao silvestre, né, coloca essas áreas como grandes cultos, como grandes áreas intocadas, né? Então, ele vai colocar esse culto ao silvestre como uma dessas correntes ideológicas que coloca, né, essas áreas florestadas como áreas que deveriam ser áreas intocadas, né? Então, o homem viver de um lado e a área natural ficar permanente e protegida do outro. Aí depois, né, a segunda corrente, ele vai colocar como ecoeficiência ou conservacionista, que é justamente a ideia que os economistas entendem que a gente precisa necessariamente se preocupar com a manutenção do meio, porém, essa manutenção do meio ela tem que ser desenvolvida de acordo com o desenvolvimento econômico, né? Então, esse pensamento que é mais voltado para o pensamento da preocupação da produção, do desenvolvimento econômico, né? Eles vão colocar que a manutenção do meio, ela vai precisar, né? Obviamente, precisa existir uma manutenção do meio, uma conservação do mesmo, mas ela precisa acontecer em detrimento à questão econômica. E por último, ele coloca como ecossocialismo justamente a manutenção do meio, principalmente em relação à vivência dos povos tradicionais. Então, vai existir a ideia, né, da conservação não só do meio ambiente, das áreas naturais ou florestadas, mas também a preocupação com as populações consideradas tradicionais. Se você tem um lugar em que vai ter uma influência da sociedade, que vai ser uma influência que não vai permitir com que, por exemplo, populações ribeirinhas sobrevivam,
ou populações indígenas sobrevivam, ou até mesmo populações quilombolas também sobrevivam. Então, para o pensamento, para essa corrente do ecossocialismo, esse tipo de manutenção, né, dessas áreas naturais, elas não são válidas, elas precisam entrar, ter uma consonância, um acordo entre a manutenção dessas áreas florestadas e também a manutenção e a garantia desse espaço para que modos de vida tradicionais não consigam se conservar, né, nessas áreas. Então existe também uma preocupação aí com essas populações consideradas tradicionais, esses modos de vida considerados tradicionais. Independente de concordar ou não, essa é a ideia desse economista espanhol, o Alier, que ele basicamente ele coloca a sua perspectiva e o seu entendimento sobre as ideias que se desenvolvem dentro da discussão política e econômica, né? Então, é sempre importante ter essa ideia, né? Ele define essas correntes dentro do pensamento econômico e do pensamento político, né? Ele não é um ecologista, ele não é um ecólogo, um biólogo, um geógrafo, ele é um economista, então ele vai pensar dentro dessa perspectiva, né? Por que é importante, né, colocar essas correntes como delimitadas, né, e entender cada uma delas? Porque essas correntes elas justamente vão fazer com que esse pensamento, né, esse pensamento ideológico, ele tenha, né, interpretações diferentes, né? Então, quando a gente pergunta o que é um problema ambiental, então um problema ambiental para uma pessoa, né, do culto ao silvestre vai entender de uma forma, para uma pessoa do conservacionismo vai entender de outra forma, para a pessoa do ecossocialismo vai entender de uma outra forma, né? Então, pensar o que é um problema ambiental, a gente precisa também entender quais são as posições ideológicas, políticas e econômicas em que cada país vai adotar para si e também como que cada país vai se posicionar em relação às discussões internacionais sobre a conservação ambiental, né? Então, a gente vai ver que vai existir, né, todo um desenvolvimento dessas discussões em questão de reuniões e pipipipopopó, que vai fazer com que a gente entenda o posicionamento de cada país, né, e um consenso que chegou entre eles até os dias atuais. Mas, para uma ideia, né, dentro da questão dos problemas ambientais, é necessário a gente entender que o problema ambiental ele é principalmente pautado em cima dos recursos naturais. A gente já teve aula sobre recursos naturais, né? Então, quais são as ideias que pautam esses recursos naturais? A manutenção, principalmente, né, dos recursos diretos, né? No caso da água, é um recurso, do solo, também dos ambientes aquáticos, a questão da biodiversidade, dos combustíveis, mas também a questão da manutenção desses recursos relacionados à questão das florestas também, né? A biodiversidade ela é muito importante para a manutenção dessa vida, né? Então, e a manutenção dessa vida, consequentemente, vai fazer com que os outros recursos naturais também consigam, né? É óbvio, né, que sejam os recursos renováveis, esses recursos renováveis consigam se garantir, né? E conseguir se permear em relação ao tempo, né? Então, vai existir a demanda e vai existir a extração? Vai, mas precisa também existir o equilíbrio entre a manutenção desses recursos. E também uma outra preocupação, que agora é uma preocupação que ela é relacionada à sociedade humana, que é a questão da poluição ambiental. A gente viu as fotos lá da produção de lixo, mas isso também não não é só isso, né, que interfere, não é só o lixo que causa poluição. A gente tem o uso, né, em massa dos defensivos agrícolas. A gente teve uma aula sobre Revolução Verde, se não me engano. Acho que sim. Sobre o uso desses defensivos agrícolas, né, no caso dos agrotóxicos, o uso de hormônios tanto na produção rural, quanto também o uso de hormônios em remédios, que isso vai de uma forma ou outra parar no esgoto,
o uso de antibióticos também, tanto na produção rural quanto também na questão do esgoto, os dejetos industriais, os petróleos e os últimos, né, que é o que está agora, né, a grande preocupação, né, das discussões internacionais, são os gases, né, esses gases, principalmente os gases do efeito estufas, né, o GES. Esses gases do efeito estufas também estão gerando uma grande preocupação, né, em relação às discussões ambientais. Então, vejam que tudo que o professor Milton Santos ele tinha colocado como a transformação do meio, da transformação do meio pela sociedade, pelo homem, ela vai passar, ela vai sofrer essa conjuntura e as proporções que ela, né, principalmente com o desenvolvimento das tecnologias, né, a capacidade do homem de cavar um buraco de mineração daquele tamanho, por exemplo, tudo isso vai acabar se tornando preocupações em relação à manutenção, né, desse meio ambiental. Então, esse meio ambiental ele precisa ser entendido, né, e ele precisa sofrer essas sanções e essas medidas, né, de extração, de manutenção, para que esses recursos naturais eles consigam também se permear durante o tempo, né, e não acabarem se esgotando de uma forma ou outra, né. Então, essas ideias, né, do ecologismo, elas vão passar principalmente em relação à política internacional. Por que em relação à política internacional? Então, a gente vai ver alguns acontecimentos que ocorreram na história e que faz com que a gente entenda, né, da onde que começa a desenvolver esse pensamento e como a gente chega até os dias atuais. Primeiro, né, é importante a gente entender que no começo do pensamento do ecologismo, lá no início do século XX, 1900 e bolinha, existiam, né, alguns acordos. E esses acordos eles eram principalmente relacionados à questão da manutenção das atividades econômicas. Então existia um acordo entre países, né, em relação à agricultura, em relação à pesca, ao extrativismo, mas que não eram, né, acordos que necessariamente tinham a preocupação a não poluição ou a manutenção, né, desses recursos naturais. A preocupação era, você consegue extrair aqui, então eu vou extrair em outro lugar e você não ultrapassa a minha linha de extração, então fica tudo certo. Ou na questão da pesca também, né, você vai ter um limite de pesca, ou você vai só pescar em determinado período para não atrapalhar, né, a reprodução dos peixes. Mas essa é a ideia desses acordos, né? E é dado como um início, né, do pensamento ecologista. Mas esse pensamento ele vai mudando durante o tempo, principalmente pós Segunda Guerra, como eu havia dito no começo da aula. No pensamento pós Segunda Guerra, né, principalmente na década de 50 e 60, né, o desenvolvimento da ciência, né, junto à ecologia, né, o desenvolvimento das ciências biológicas, da geografia, né, dentre tantas outras ciências que estudam as áreas ambientais e a questão da conservação, surgiram, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente em relação aos questionamentos relacionados à Guerra Fria. Por quê? Porque durante o período da Guerra Fria começaram a surgir vários movimentos sociais. Esses movimentos sociais que levantavam pautas, né? Essas pautas elas eram pautas questionadoras, né? A estrutura da sociedade, como pautas antirracistas ou pautas feministas, e também surge junto as pautas ambientalistas, né? Porque eles viram, né, dentro dos conflitos da Guerra Fria, principalmente na Guerra do Vietnã, eles viram que esses conflitos, né, não só esses conflitos, mas a questão do desenvolvimento industrial era uma questão que ela provocava toda essa preocupação, né, com as questões ambientais. Então, os ambientalistas já tinham, né, desenvolveram várias teorias em relação à questão ambiental e os questionamentos em relação à guerra e principalmente outras pautas políticas, né, no caso da Guerra do Vietnã, a tentativa dos Estados Unidos de levar a chamada liberdade, né, dita por eles,
para o Vietnã e com isso o desenvolvimento industrial e tudo mais. Dentro de uma perspectiva ambientalista, essas ideias elas precisavam de ser questionadas porque elas não eram uníssonas, né? Ela não era um movimento simplesmente por desenvolvimento, ela tinha suas consequências também. Então, nesse período pós-Segunda Guerra, começaram a se questionar essas ideias, né? Junto com esses movimentos sociais, né? Aí, até que nós chegamos no final da década de 60, né? Onde que teve o Encontro de Paris, né? Organizado pela Unesco. Lembrando que, né, toda a questão da política internacional, ela começa, né, depois da Segunda Guerra, ela começa a ser mediada pela ONU, né? A ONU, ela surge, se eu não me engano, em 1948. Então, a questão das políticas internacionais acabam sendo mediadas pela ONU ou pelas instituições que são vinculadas à ONU, no caso da Unesco, né? E esse encontro em Paris já colocava como pautas, né, questões ambientais. Em 1972, né, existiu a Conferência sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia, né? Ela foi organizada pela ONU e lá surgiu, né, esse programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, a partir daqui, né, de 1972, nessa reunião, nessa conferência em Estocolmo, começaram a preocupação, uma preocupação mais séria, e principalmente no âmbito da política internacional, em relação às questões do meio ambiente, né? Depois isso vai tomar proporções um pouco maiores e se tornar mais sério ainda, porque aqui nesse momento, né, são reuniões, né, que existiam discussões onde os países eles iam tomar suas decisões em relação às medidas de proteção ambiental dentro do seu próprio território, né, e não fazer um acordo geral, né, um acordo internacional. Em 1987, né, com o Protocolo de Montreal, que agora já se torna, já entra no âmbito jurídico internacional, então o Protocolo de Montreal ele foi responsável pelo controle dos gases poluentes, e esses gases, em específico, esse chamado CFC, né? O CFC, a gente viu lá na aula de climatologia que o CFC ele tem a capacidade de fazer com que o ozônio ele acabe se desintegrando em partículas separadas de oxigênio, né? E isso acaba gerando buracos na camada de ozônio. Em 1887, os países que eram os maiores emissores de CFC, né, entraram num acordo, num protocolo para conseguir fazer a substituição desses gases, né, do CFC. Em 88, um ano depois, né, surge o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, né? Então, esse painel, ele era um painel que disponibilizava dados para todo mundo, né? Então, todo mundo tinha acesso a esses dados e acabou se tornando dois relatórios. São relatórios bem interessantes, um de 1990 e outro de 2007. Até que nós chegamos em 92, onde que surgiu, né, não só, eu coloquei a do Rio de Janeiro porque a do Rio de Janeiro ela teve um impacto e uma importância muito grande, mas a Rio 92, ou a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro aqui no Brasil, surgiu a criação dessa Agenda 21 e também as maiores preocupações com a questão da preservação do meio, porque eles começaram, né, dessa série de reuniões que teve durante essas décadas, eles começaram a entender que uma poluição que é causada de maneira local, ela acaba por gerar consequências que não são determinadas através do território, né? Então, no caso da emissão de gases, né, não tem como você mensurar, né, o tamanho, né, não tem como você estipular uma determinada uma fronteira política para fazer com que os gases ele fique só no seu país, né? E isso ela vai acabar se tornando, ultrapassando fronteiras, né? Por isso que há essa preocupação em relação às discussões internacionais. Então, aqui na Rio 22, não, na Rio 92, desculpa, na Rio 92 é que começa a se aprofundar mais com a preocupação, principalmente da mudança climática, né, e o controle, né, dos gases,
Porque o controle dos gases, né? Porque como a gente viu ali com a ideia da transformação do meio que o Milton Santos ele coloca para a gente, né? O desenvolvimento industrial ele acaba por gerar esses poluentes, né? Então esse desenvolvimento industrial ele precisa, né, sofrer esse plano, né? Ele precisa sofrer essa modificação desse plano de funcionamento para que não se torne, né, para que as mudanças climáticas não acabam fazendo com que a gente passe por uma elevação dessa temperatura muito alta, né? Então, aqui nesse momento, né, nessas reuniões, principalmente no ano de 92, acaba sendo uma pauta muito importante e também o início, né, dessas discussões que acaba se tornando o famoso Protocolo de Kyoto, né, que foi assinado no Japão em 1997. Kyoto, nesse período, Kyoto ele acaba era uma cidade no Japão, né? Apesar da gente ter uma ideia da cidade da organização japonesa, Kyoto no Japão era considerada uma cidade muito suja, muito poluída. Então isso acaba fazendo com que esses olhos, né? Esses olhos internacionais, políticos internacionais, acabam se voltando para essa cidade no Japão. E que essa cidade no Japão hoje, né? Ela já tem os seus planos, já, né? No passar dos anos a poluição acabou sendo controlada, porém, isso acabou se tornando um símbolo, né? Essa cidade acabou se tornando um símbolo, apesar dela ser bem poluída na época, no ano de 97, isso acabou se transformando durante o tempo, né? E hoje é considerada como uma cidade modelo, quase. Então, um pouco do protocolo de Kyoto, né? O que foi esse protocolo? Né? Foi um documento em que ele estipulava metas e prazos principalmente em relação à emissão dos gases, esses gases, o gás do efeito estufa, o GE, né? Está aqui no slidezinho, nunca sei para que lado eu aponto, mas está aqui. Esse protocolo ele já começou a ser discutido lá na Rio 92, mas ele acabou sendo formulado de fato, né, em 1997 e ele foi ratificado, né, ou seja, ele foi oficializado em 99, né. Passaram aí 2 anos, né, no período de acolher todas as assinaturas, né, dos signatários, dos países signatários que iriam concordar com o protocolo, e ele acabou sendo ratificado apenas em 99. Então ele colocava aqui, né, era necessário, né, principalmente não, era necessário que os países, né, já industrializados e desenvolvidos, eles diminuíssem em 5,2% a emissão dos gases do efeito estufa, né, em comparação aos níveis de 1990, ou seja, em 1990, né, foi medido, né, essa emissão desses gases, né? Então foi estipulado, né, nesse ano, esses 5% de acordo com os gases emitidos nesse ano, e que o primeiro período de compromisso até 2012, no caso, esses países teriam que diminuir em 5,2% essa emissão de gases, né? Então você imagina, né? Vai existir o desenvolvimento industrial, vai existir o aumento da população, dentre outras pautas da sociedade, e mesmo assim, né, era obrigatório que esses países diminuíssem em 5,2% essa emissão desses gases. Né? O desenvolvimento, no caso desse primeiro período de compromisso, né, chama primeiro período de compromisso de 2008 a 2012, países considerados em desenvolvimento, né, aquela ideia dos BRICS, né, pipipipopopó, tudo mais, esses países em desenvolvimento eles não entrariam nesse protocolo. Então, no caso, o Brasil não entrou, né, nesse protocolo. E o mais preocupante dentre eles foi a China. Também a China também não entrou nesse primeiro momento, né? E a gente sabe que a China ela teve todo o seu desenvolvimento econômico dos últimos anos pautados em cima da emissão em massa desses gases, né? Então isso acabou gerando um grande problema na discussão política internacional. Não só os países, mas o México, a Índia, enfim, países considerados em desenvolvimento não entraram nesse primeiro momento no protocolo, né? Essas pautas, né, colocadas no primeiro momento,
elas eram basicamente, né, reformar os setores de energia e de transporte, fazer com que eles poluam menos, né, ou usar medidas de alternativas diferentes de combustíveis, né, no caso de promover o uso de fontes energéticas renováveis, eliminar mecanismos financeiros de mercados inapropriados aos fins da convenção, ou seja, né, incentivar de maneira econômica, monetária, a emissão desses gases, né? Então, os países deveriam eliminar esse tipo de prática, limitar as emissões de metano no gerenciamento de resíduos e dos sistemas energéticos, aqui ele está falando basicamente dos lixos, né? No caso da manutenção de lixões, né? Hoje a gente tem já o desenvolvimento de tecnologias como o aterro e outros planos do tipo, e proteger as florestas e outros sumidouros de carbono, né? No período atual, esse aqui é o mapa, né, do protocolo de Kyoto, né? Em 2005, desculpa, os países eles acabaram tá em verde, né, os países em desenvolvimento, mas mesmo eles estando em desenvolvimento, quer dizer que eles concordaram, porém eles não necessariamente entraram na obrigatoriedade de cumprir as metas, né? E os Estados Unidos, né, como sempre, os Estados Unidos eles acabaram não entrando no protocolo de Kyoto e até no momento atual, apesar de alguns desenvolvimentos, de algumas políticas em relação à redução dessa emissão de carbono ou dos gases de efeito estufa, os Estados Unidos ele ainda não é um signatário do protocolo de Kyoto. Lá nas outras metas, a gente viu dos sumidouros de carbono, né? O que é o sumidouro de carbono? Essa ideia do sumidouro de carbono, ela é basicamente, né, em 2001, numa cidade chamada Bonn, na Alemanha, né? Essas florestas, né, capazes de garantir a absorção do CO2, segundo a lógica do sequestro de carbono, né? Então, como que funcionou esse desenvolvimento dessa técnica, né, dentro do pensamento do sistema ecológico, né? Então, o sumidouro de carbono quando você tem uma floresta e essa floresta ela se desenvolve a sua vegetação, principalmente a vegetação de grande massa, né? Essa vegetação ela pega o gás carbônico e ela transforma esse gás carbônico em biomassa, né? Então, quando a gente queima, no caso por exemplo, no carvão vegetal, esse carvão vegetal, na queima dele, vai fazer com que elimine ali, principalmente gás carbônico, para a atmosfera, né? No formato de gás, né? Por que que elimina nessa queima esse gás carbônico? Porque a capacidade do vegetal de pegar esse gás carbônico e transformar em biomassa é justamente essa ideia do sequestro de carbono, né? Você conseguir concentrar o carbono não em formato gasoso, mas conseguir concentrar um carbono em formato de biomassa. Então, essa ideia do sumidouro de carbono está estritamente ligado, né, à manutenção dessas áreas florestadas, né? E essas áreas florestadas eram também convertidas em créditos de carbono. O que são esses créditos de carbono, né? Então, esse carbono é como se fossem papéis, né, dentro da bolsa de valores, né, como se fossem, ai meu Deus, esqueci o nome, como se fossem títulos das bolsas de valores, né, e esses títulos eles têm valor comercial, né. Esse valor não pode ultrapassar a multa, né, que o poder público ele exerce sobre a emissão desses gases, justamente porque senão não teria sentido fazer o crédito de carbono. Então, o crédito de carbono ele sempre tem que ter um valor estipulado menor do que a capacidade da multa do poder público. E ele basicamente funciona da seguinte forma, né? Uma tonelada do dióxido de carbono, ele corresponde a um crédito, né, desse carbono, a um título, né? E esse carbono ele pode ser negociado no mercado internacional, na bolsa de valores, no caso. Então, as empresas, né, que emitem esses gases, elas podem tanto comprar esses créditos para permitir a sua emissão de gases, né? Ou ele pode pegar e vender esses gases quando ele reduz a emissão desses gases. Então, se ele reduz uma tonelada, essa empresa ela pode gerar, né, esse título do crédito de carbono e pode comercializar ela na bolsa de valores, né? Ou vice-versa, né?
Tanto pode comprar também, quanto pode comercializar. Então, essa ideia do crédito de carbono também foi uma forma encontrada, né, de tentar fazer com que essa, essa redução, né, essa redução da emissão dos gases de efeito estufa acabe sendo um atrativo, né, acabe não diminuindo só a produção e acaba sendo um atrativo para que essas empresas elas consigam, né, ainda ter lucro enfim, toda a ideia econômica por trás da diminuição dos gases de efeito estufa e consiga, né, enxergar com olhos produtivos ou olhos lucrativos para cima da redução da emissão desses gases, né? Então, o protocolo, né, de Kyoto pós 2012, ele acaba sendo reformulado, né? Então, desde 2007, ele já vem entrando nessa discussão, né, de e vai chegar até 2012, vai passar o primeiro momento, né, os países vão atingir as metas do protocolo, mas e aí, o que vai acontecer depois? Então, começa-se a pensar numa ideia de um sucessor para o protocolo de Kyoto, mas eles acabaram enxergando uma impossibilidade de refazer um outro protocolo, justamente porque o protocolo de Kyoto, né, demorou 2 anos para ser ratificado, né? Então eles falaram assim, bom, a gente não tem 2 anos para ser ratificado, porque a China está produzindo a todo vapor, os Estados Unidos ainda não assinou o protocolo de Kyoto. Então, o que eles decidiram fazer? Eles decidiram reformular o próprio protocolo de Kyoto para que eles não precisassem necessariamente, né, correr atrás de todos os signatários e ter toda essa espera de 2 anos de novo, né? Aí a grande diferença é que depois de 2012, os países subdesenvolvidos eles acabam entrando, né, na obrigatoriedade de cumprir os prazos e as metas do protocolo, e os Estados Unidos ainda não entrou e não se tornou um signatário do protocolo, e isso gera várias polêmicas e várias discussões políticas dessa aceitação dos Estados Unidos em relação à entrada do protocolo. E por hoje é só. Eu espero que vocês não tenham ficado nenhum tipo de dúvida. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Um cheiro, um abraço, é nóis.